Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro aqui nosso, né? Toda terça-feira nós temos uma aula específica, né, com matemática específica, sempre versando sobre os mais diferentes temas. E nós já estamos vindo há umas 2 semanas falando sobre a importância dos clássicos. Nós vimos a importância dos clássicos ali em Sócrates, depois nós vimos a importância dos clássicos em Platão, e agora não poderia deixar por menos de nós falarmos de Aristóteles. Então, se você não nos segue, siga. Quem está chegando agora, tem muito vídeo, deve ter quase 200 vídeos já. Todo dia a gente publica um vídeo novo, aí tem séries, tem podcasts, tem bastante coisa, tá? Tem bastante coisa, graças a Deus. Então siga-nos, acompanha, ative as notificações ali. Siga-nos no Instagram também, que tem muito conteúdo bacana lá também todo dia. Aqui a gente não marca fora, não. E na aula de hoje, que eu já vou me adiantando, ela será muito direta, porque eu estava montando ela num primeiro momento, e quando eu montei ela no primeiro momento, nós estávamos chegando aqui a quase 20 páginas de aula. Aí eu falei, não dá para dar um curso de Aristóteles em uma aula, né? Então, eu reduzi, agora ficou 5 acho, mas mesmo assim, a nossa ideia aqui é mostrar, é apontar, mas ler Aristóteles, estudar Aristóteles, e daí nós temos que fazer a vida, a vida inteira. Então, quem é ele para começo de conversa? Aristóteles foi discípulo de Platão. É como se fosse uma escadinha. Sócrates, aí Sócrates tinha um aluno que era Platão, e Platão teve um aluno que foi então Aristóteles. A um ponto do próprio Platão dizer que a academia dele era dividida entre dois pontos. De um lado, os alunos, e do outro lado, o cérebro de Aristóteles. Para vocês perceberem como que Aristóteles já aparece grande. Ele vai para a academia platônica com 17 anos praticamente. Então, a gente percebe que o cara não brinca em serviço. Nasceu ali por volta do século IV a.C., numa região onde hoje é a Macedônia, em Estagiria. Em Estagira, tanto é que ele vai ficar conhecido como estagirista depois, ele se estrutura, ele vem de uma família classe média, vamos colocar assim, classe média alta, o pai dele era médico, era tinha uma certa influência, ao ponto de poder mandar o seu filho para Atenas para estudar com Platão. Então, o cara não era um qualquer e um pé rapado. De tudo que ele escreveu, dizem que muita coisa se perdeu, mas sobrou 31 documentos, 31 textos que versam dos mais diferentes temas, de biologia, a política, de filosofia, a arte, passando pelo teatro, passando pela poesia. Foi realmente o grande filósofo que vai estruturar praticamente o Ocidente, ao lado de Platão e do cristianismo e do direito romano. A gente vai estruturar o nosso modo de viver, o nosso modo acessar, de acessar a realidade, né? O que mais que é importante a gente falar logo de cara aqui dele? Isso é bacana, eu ia falar mais para frente, mas eu quero falar já que é importante. Aristóteles foi aluno de Platão e o bacana é perceber que ele acolhe os ensinamentos do seu professor, mas depois ele meio que os deixa de lado, dizendo assim, olha, professor, o senhor falou e tudo, mas o senhor não está muito certo, não. O senhor errou em alguns pontos. Por quê? E isso a gente vai ver daqui para frente. Porque a forma de acessar a realidade para Platão e a forma de acessar a realidade para Aristóteles são diferentes. Tem uma pintura, um afresco, no Museu do Vaticano, se não me falha a memória, que é pintado por Rafael, chamado a Academia de Atenas. Deixa eu ver se chama essa Academia de Atenas, para eu não falar bobeira aqui.
mas eu acho que é a Academia de Atenas que chama. Deixa eu ver. Aqui, Academia de Atenas. Só para verificar se é isso mesmo. Imagens, Escola de Atenas. Escola de Atenas, é onde tem ali, foi pintada pelo Rafael, que século XVI, onde você tem no centro dessa imagem o senhor Platão apontando para cima e o senhor Aristóteles apontando para baixo, mostrando a dicotomia que vai percorrer a filosofia por diversos séculos, entre, de um lado, o racionalismo e, do outro lado, o empirismo. Então, Aristóteles meio que ele contraria o pensamento do seu professor. E o bacana é perceber, ainda nessa introdução sobre Aristóteles, é que assim, o que sobrou de tudo que ele escreveu, dizem que a maioria, se não tudo, eram textos básicos. Vocês têm noção disso? O cara ficou o ano inteiro, a vida inteira, estudando a metafísica em Aristóteles, estudando a retórica, estudando todos a ética de Nicômaco e assim por diante, a política, de Ânima e assim outros livros de Aristóteles. E aquilo lá, tem-se uma ideia de que aquilo eram rabiscos, era uma, como que eu vou dizer? Eram textos básicos. Então imagina se com um texto básico a gente vai ter uma dificuldade enorme para acessar, imagina o que seriam então os grandes textos que acabaram não sobrevivendo com o tempo. E como Aristóteles percebe o mundo? Aristóteles vai perceber o mundo da seguinte maneira: quando ele estuda Platão, né, quando ele trabalha com Platão como aluno, ele vai entendendo que há um problema no conhecimento. O que significa isso? Significa que o conhecimento ele não era classificado. Vocês vão ver que Aristóteles ele é muito organizado, sistematizador. Se Platão trabalhava ali pelo diálogo, né, nós temos ali muito claro uma figura de linguagem que a gente pode colocar, de que Platão é como se fosse um vórtice, ali, como se fosse um roda-moinho, é um furacão ali, é um sujeito, né, uma espiral assim, que o diálogo vai e volta, vem e vai de novo. Tanto é que o texto platônico ele é difícil às vezes de você ler, porque ele não tem uma sequência lógica. É um diálogo, é uma conversa. Então está falando de um assunto, de repente fala-se outro, aí retoma-se aquele assunto de novo. Aristóteles não. Aristóteles, a gente for olhar, são realmente linhas retas, assim, ou seja, cada texto ele está falando sobre uma temática. Isso facilita o nosso entendimento. E essa era uma preocupação de Aristóteles. Tanto que ele vai fazer o quê? Ele vai dividir o conhecimento das ciências em três grandes conhecimentos, que vem aí da episteme. Então, ciência, episteme, e aí ele vai dividir esses conhecimentos para melhorar a nossa aprendizagem. Qual é essa divisão? A divisão que Aristóteles faz sobre as ciências, né, ou seja, sobre os estudos, sobre os conhecimentos, são as ciências teóricas, as ciências práticas e as ciências produtivas. O que vem a ser aqui as ciências teóricas? São as ciências que vão buscar o conhecimento para o próprio bem. Então, eles buscam o conhecimento para o seu próprio bem. O Aristóteles mesmo vai chamar isso de primeira filosofia. É o que a gente vai chamar de filosofia natural, ou depois a física, é o que a gente vai chamar ali de metafísica, que eu vou tentar explicar ainda no vídeo de hoje. A própria matemática acaba sendo uma ciência teórica porque ela se finda, né, ela se estrutura no seu próprio bem. Seguido da ciência teórica, nós vamos ter a ciência prática, que o próprio nome já nos informa. E o que vem a ser a ciência prática? É aquela que vai buscar a ação, a prática, né? O fazer, o viver.
É buscar fazer as coisas corretas. É buscar ter uma conduta correta. É ter bondade em nossas ações. Ou seja, que as nossas ações possam ser boas. Tanto ações individuais, quanto ações aqui coletivas. É aí que nós podemos pensar ética, moral, é aí que nós podemos pensar a caracteriologia, que é o estudo do caráter, e a própria política, que também entra nesta prática, nessa teoria, nessa ciência prática da ação. E a terceira ciência que Aristóteles divide é o que ele vai chamar de ciências produtivas aqui, que vão querer, basicamente, produzir. O próprio nome já fala. E não é produzir de qualquer jeito, isso é interessante. É produzir a coisa boa, bonita, útil, bela. Essa é a grande sacada. É justamente aqui qualquer produção humana numa interpretação mais ampla do ato. Foi produzido pelo homem? Então isso tem uma ciência prática. Seja a ciência prática de um lápis, seja a ciência prática de um carro. Até mesmo aqui, segundo o Aristóteles, a retórica, ou seja, a arte de falar, se torna uma ciência produtiva. Por quê? Porque nós a utilizamos para diferentes atos da nossa vida em determinadas situações. Lembrando que nós estamos falando de uma Grécia que é imbuída pelo ato de falar. Foi Aristóteles mesmo que escreveu que o homem é um ser, é um animal político, um animal que fala, que possui linguagem. E essa linguagem, essa fala, traduz a sua essência, traduz aquilo que ele é. A gente vai falar um pouquinho hoje ali na metafísica. E já que nós somos seres que falam, que se expressam e entendem pela linguagem, isso é muito importante para nós. Muitas vezes nós achamos que a linguagem é um processo apenas vocal, ou que a linguagem é um processo de leitura. E nós nos esquecemos que a linguagem é, e talvez seja o mais importante até, um processo de pensar. Nós pensamos e acessamos a realidade através do nosso conhecimento linguístico, através da nossa linguagem. Quanto mais entendermos a linguagem, quanto mais entendermos o significado das palavras, melhor o acesso à realidade. E como faz falta nós termos essa consciência linguística na sociedade em que nós estamos inseridos. De entender o que realmente as coisas significam. Saber que aquilo é aquilo. E claro que aí, se a gente pode abrir uma futura conversa, eu ainda vou fazer uma aula sobre isso, dos problemas que isso acarreta ao nosso imaginário, a nossa ética, a nossa relação com o mundo, porque, só para a gente fechar e não se alongar, infelizmente hoje o que a gente fala não corresponde à realidade. Platão já falou isso lá no passado. Que o significado da palavra não está mais na palavra. É como se aquilo não significasse mais. Isso é um problema, como é um problema hoje, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações individuais, nas nossas relações coletivas. Então, a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso. Colocando essa questão da linguagem, automaticamente a gente entra num grande campo que foi ali o Aristóteles, o protagonista, que foi a questão da lógica aristotélica. E o que vem a ser a lógica? A lógica nada mais, nada menos vem a ser do que uma estrutura de argumento, de premissas. Agora, por exemplo, eu comecei a falar há 10 minutos, 8 minutos, não sei, a gente perde um pouco a noção quando está aqui dando aula. Mas vocês estão me compreendendo porque eu estou estruturado num ato lógico. E foi Aristóteles o primeiro que tentou, então, sistematizar e dar forma à lógica e aquilo que ela gera, que é uma inferência. Resumindo, foi Aristóteles que criou o princípio do raciocínio
correto. E aí ele vai defender e vai desenvolver a teoria da dedução, que depois ficou conhecida também como silogismo. E qual que é a teoria da dedução aqui? A teoria da dedução é de que uma dedução é um argumento válido ou aceitável. Diz ele assim, ó. Isso é bacana para nós. Ó. Um argumento no qual, quando certas coisas são estabelecidas, algo mais segue de necessidade em virtude de seu ser assim. Ficou complicado? Mas Aristóteles dizendo, o que é uma dedução? É quando eu afirmo algo que tem um algo a mais que leva aquilo. Ele dá um exemplo aqui, ó, que vale a pena. Todo A é B. Todo A são B. Todos os A's são B. Todos os B's são C. Portanto, todos os A's são C. Por quê? Vejam, se eu falo, estou tentando explicar de maneira muito simples a dedução, mas acho que vocês vão entender. Se eu falo que todo A é B, eu estou colocando o A dentro da onde? Eu estou colocando o A dentro do B, ou vice-versa. Né? A é B, então o A e o B estão aqui. E aí, em seguida, eu afirmo que todo B é C. O que você compreende, então? Que se A é B, B é C, automaticamente o C será A. Por que o C será A? O C será A porque ele faz parte do B, e o B é A e o A é B. Quaisquer termos que ocuparem os lugares de A, B e C manterão a dedução. Concorda? Qualquer um. Se eu colocar todo cachorro é azul, todo azul é feliz e todo cachorro é feliz, automaticamente ele vai ser azul, ou seja, há uma união. Por quê? Porque é um processo de dedução. O que é deduzir? Eu tiro uma conclusão diante daquilo. E, infelizmente, a gente perdeu muito desse significado na contemporaneidade. Isso nos leva, então, ao que o Aristóteles vai chamar de princípio lógico aristotélico. E esse princípio lógico aristotélico, eu tenho até um post disso no Instagram, ao ano passado, né? Acho que lá para novembro, mais ou menos, eu tenho um post sobre isso, explicando a necessidade de vivermos dentro desses três grandes princípios que o Aristóteles vai apresentar para nós. Primeiro princípio é o princípio da identidade. O que é o princípio da identidade aqui? Ó? Uma proposição é sempre ela mesma, igual a si mesma e não diferente. Não há como ser outra coisa. A, exemplo básico, é igual a A e B é igual a B. Parece meio assustador, mas eu sei que não, a gente não sabe. Sabe quando você conversa com a sua esposa, com a sua namorada, ou com o seu namorado, e você fala assim: eu fui no mercado. E aí, fui no mercado. O que você entende? Eu, Matheus, fui num lugar que é um mercado. Na lógica, trazendo os princípios aqui, no princípio de identidade, se eu sei o que é mercado, se eu sei o que é ir, e eu sei quem é meu namorado, eu compreendo o texto. Então, o Matheus foi no mercado. Quando eu não tenho o princípio de identidade, eu duvido. E a gente vive muito esse problema hoje. As coisas não significam o que elas são, ou seja, A pode ser B. Já escutou uma frase tipo assim? Ah,
a verdade relativa. Se a verdade é relativa, ela não existe. Ah, o que é certo para você não é para mim, então não existe certo. E aí a gente cai no relativismo, que o Ratzinger, depois Bento XVI, tão criticou dentro da filosofia americana, que eu não vou lembrar do Hort. Ó, memória, Matheus. Do Hort, quando o Hort faz uma análise sobre relativismo e o Ratzinger acha que a era que nós vemos é uma era relativista, que nós temos que lutar contra a doutrina e ditadura do relativismo. Por quê? Porque aí a gente quebra o princípio de identidade do que aquilo que as coisas são. Então elas não são. Não é assustador? Viver num mundo onde não se sabe, onde se pisa? Por isso que o primeiro princípio é o princípio de identidade. Aquilo que é. Isso é um livro, não é um lápis. Isso é uma mesa, não é uma garrafa. Assuntos menores, mas eu posso elevar. Isso é amor. Isso é pedofilia. Isso é casamento. Isso é fornicação. Isso é entrega. Isso é egoísmo. Tá? Elevamos aqui o princípio de identidade. Um segundo princípio que também está dentro da lógica aristotélica e que é importante para nós é o princípio de não contradição. O próprio termo já se auto-explica, na verdade, mas o princípio de não contradição aqui é o seguinte: uma proposição, uma frase, né, um dito, não pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão você entra em contradição. Ah, eu fui lá no mercado, mas eu não fui. Não existe isso. Ou eu vou ao mercado, ou eu não vou no mercado. Ou eu te amo, ou eu não te amo. É muito simples aqui a afirmação. Tem um, um cara do YouTube chamado Casimiro, e vale assisti-lo, às vezes, visando essa experiência da lógica. Você assistir um vídeo do Casimiro de meia hora, ele diz e contradiz, contradiz e diz ao mesmo tempo. Ele fala assim: ah, essa casa é bonita. Mas não é não. Não, não é não. Não, essa casa é bonita. Ou ele é indeciso ou ele não tem a estrutura lógica. Falta o segundo princípio aqui, que é o princípio de não contradição. Não tem como um cachorro ser um gato e um gato ser cachorro. Por quê? Porque quando se é cachorro e quando se é gato, é gato. E um terceiro princípio que o Aristóteles coloca é o do terceiro excluído. Ou é ou não é. Não pode ser outra coisa. O que é o terceiro excluído aqui? É quando você exclui uma terceira possibilidade. Ou isso é uma caneta, ou isso é um lápis, ou isso não é. Acabou. Isso não é um carro, isso não vai ser outras coisas. Eu excluo todas as possibilidades de ser, porque aquilo já é. Então não tem como ele ser outra coisa. E talvez isso fique mais claro quando a gente falar um pouquinho ali da metafísica. Certinho? Então, o Aristóteles, percebam, ele parte de um raciocínio extremamente racional, físico, né, material, e justamente será isso o que fará ele diferenciar do seu professor Platão. Lembra-se da imagem, do quadro lá, do afresco de Rafael, que está no Museu do Vaticano, que eu tive a oportunidade de ver e que vale muito a pena ir? Mas eu vou dar uma dica bem fora da aula aqui. Quando você for para a Europa, estuda antes. Olha, eu fui para a Europa fazem 3 anos, 4 anos, 3 anos, não sei. 3 anos, 4 anos. Bom, e eu tenho um conhecimento pequeno das coisas. Mas quantas coisas passaram que eu não aproveitei porque eu não fiz esse estudo antes? Então, assim, vai para a Europa, cara, faz uma boa pesquisa, estuda, né? Compra livro, vai ler um pouco, entra antes nos museus, porque às vezes tem coisas que passam que a gente deveria ter visto. Por exemplo, eu fiquei 4 dias em Roma e eu não fui. Eu não subi de joelhos a escada que Jesus subiu no patíbulo para encontrar Herodes, encontrar Pilatos, quer dizer. E estava lá. E é uma coisa
extremamente importante dentro de uma estrutura católica, cristã católica. Tá? Então, vale a pena essa dica ali. Então, nesse afresco do Rafael, você percebe claramente, de um lado, então, Platão apontando ali para o alto, mundo das ideias, mundo inteligível, e o Aristóteles falando, olha, o que existe é o mundo real, o mundo do aqui, o mundo do agora. Por que isso vai ser um problema? Porque para Platão, o mundo é essa divisão entre, de um lado, sensível, então, o mundo que aparece, que a gente toca, e o mundo inteligível, onde nós temos ali a essência das coisas, que só pode ser acessada pela razão. Quando nós saímos da doxa e entramos na episteme, por exemplo. Quando nós saímos do mundo da opinião, do mundo físico que engana, e adentramos o mundo real, o mundo das coisas que são, daquilo que é. Isso só é possível ser acessado através da saída da caverna, usando aqui a alegoria do livro 7º da República do autor. Quando Aristóteles lê isso, né, absorve isso, ele reformula, dizendo que, na verdade, não existe essa divisão de mundos. O que existe é um mundo só. E o mundo sendo um só, todos os conhecimentos derivam da experiência dos sentidos em relação com o intelecto. Então, as ideias não estão lá no mundo das ideias e eu acesso elas pela razão. E aí a função da filosofia é tirar esse conhecimento que está no interior do homem, né? O processo de parir, né? De ser parteiro, como Sócrates era chamado na Grécia Antiga, né? Em referência à sua mãe que era parteira, trabalhava como parteira. Em Aristóteles não, em Aristóteles é o inverso disso. O que existe é aqui agora, é esse aqui agora que me dá a realidade, me dá o sentido, e com a ajuda do processo intelectivo, eu compreendo. Então, eu só consigo compreender o mundo diante das coisas que estão no mundo. E para que isso aconteça, vai dizer Aristóteles, é necessário, que aí nós vamos entrar um pouquinho ali na metafísica, é necessário que a gente entenda que existe no mundo algo que está além do físico, algo que é metafísico. E o que essa metafísica olha? Essa metafísica olha para aquilo que as coisas são. E aquilo que as coisas são vai ter um nome que a gente pode chamar de substância. Alguns vão traduzir por essência, mas é aquilo que a coisa é. E aquilo que a coisa é está na realidade do mundo. Por isso, diz Aristóteles, a importância do conhecimento prático. O que é o conhecimento prático? É o conhecimento do que se faz. Porque, do contrário, a gente vai viver numa ideia idealista e não na ideia prática da vida, da coisa que funciona, da coisa que acontece, da coisa que é real. Conhece gente idealista que vive lá no mundo das ideias, que acha que o, o casamento, que a profissão, que a sociedade é daquele jeito? Isso é uma pessoa idealista. Quando a gente cai na realidade, a gente cai na prática, certo? A gente compreende o que é real, o que é verdadeiro. Eu venho já há um tempo no Instagram batendo nessa tecla, que a gente tem que parar de idealizar o trabalho, parar de idealizar a profissão, parar de idealizar a carreira. Por quê? Porque muitas das vezes a idealização
só fará mal para nós. Eu falava isso num curso que eu tenho aí em sextas-feiras, de Seja o Pior Professor do Mundo, vale muito a pena assistir, por sinal. Que olha, professores, vamos deixar a idealização do que é ser professor e vamos ver na prática. É uma profissão que ganha um salário, que tem que trabalhar, que tem prazo, que tem que fazer. Que horas vai ser bom, horas vai ser ruim, horas pode ser que seja ruim, 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 ruim. E aí você tem dois caminhos, ou você aceita esse peso e leva nas costas, ou você muda de emprego, ou você aceita que aquilo tem retorno financeiro e cala a boca, engole. Mundo prático, conhecimento prático das coisas. E o Aristóteles chamou esse conhecimento prático, que a gente pode também chamar de empirismo. É o empirismo. Nada mais do que conhecimento da verdade, passa pelos sentidos do corpo e é recebido pelo intelecto. E o intelecto, então, na sua capacidade infindável, entrega ao mundo a reflexão, a estrutura, o pensamento que está ali na frente dele. É aí, então, que vai surgir a necessidade de pensarmos a metafísica. Porque já que eu estou coletando esses dados, eu preciso colocá-los em conceitos. Porque a experiência que eu estou tendo e que você está tendo tem que ser a mesma para a gente poder definir o conceito de lápis, o conceito de papel, o conceito de computador, o conceito de amizade, felicidade, justiça, prudência, temperança, fortaleza e assim por diante. É aí que vem a metafísica. E o que é a metafísica? A metafísica foi um termo que nem foi criado por Aristóteles. Quem criou o termo metafísica foi um aluno dele, chamado Andrônico, acho que Andrônico Rhodes. Vamos chamar ele de Rhodes, que cunhou o termo metafísica. Por quê? Porque esse aluno queria classificar os textos que estava estudando, né, e com a sua relação aos seres. Vou melhorar. Eles queriam pegar o texto que eles estavam lendo lá, que eles estavam estudando e tal, e queria relacionar com os seres e a essência, para além das relações físicas. Veja como que é interessante perceber. Porque a metafísica aqui, ela vem antes da física e além dela, investigar o ser enquanto ser. Não é, tá? Isso é importante para nós. Não é conhecer um ser específico da realidade através ali dos sentidos. Isso não é metafísica. Isso é experiência. Concorda? Isso a ciência faz. A metafísica aqui para nós é justamente entender o significado do ser. Antes de eu estudar o que é essa garrafa que está com água, antes de eu estudar sobre o lápis, eu tenho que estudar o ser daquele objeto. Tá compreendendo? Logo então, a primeira instância é ser. Olha como é, o próprio termo já sai, né? Já aparece, ó, ser. Mas a gente não fala nem para dentro, né? Falar ser é falar para fora. Por quê? Porque é aquilo enquanto é. Então essa realidade transcende a experiência dos sentidos. E mesmo assim, é ela que fornece os sentimentos das realidades físicas. Aquilo que aparece tem um ser, e é aquele ser que aparece, que eu sei que é
que me faz querer compreender e entender o que ele vem a ser. Ou melhor, do que ele é em si, né? O que ele vem a ser. É como se a gente pudesse dizer assim, olha, a metafísica vai estudar a causa do ser. E aí, quando Aristóteles começa a embarcar nessa viagem, aí ele chega a uma primeira conclusão que é importante para nós. Existe um primeiro princípio, que é o primeiro dos seres, que é o motor imóvel. É um motor que move sem ser movido. E aí depois a gente pode chamar de Deus, né? Tomás de Aquino vai trabalhar isso lá para frente. Mas o motor imóvel é isso. Quem é Deus? Deus é aquilo que ninguém mexe, porque ele mexe os outros, mas ele não se mexe. Por quê? Porque ele está aí. Não há um antes de Deus, porque se há um antes de Deus, há algo maior que Deus. Por exemplo, aqui, fazendo uma comparação. Então a metafísica quer estudar isso, e a primeira base é que existe um motor que move tudo e todos, mas ele não se move. E o que é esse ato de mover as coisas? É o que a gente vai chamar aqui de ser. Esse ser possui uma substância, que nada mais é do que a seguinte questão: a coisa como ela é. O que torna isto isto? O que é comum a todas do mesmo tipo? Que pode, por exemplo, ó, vou entender aqui, ó, tá vendo? O que faz? Eu tenho 5 canetas aqui, concordam? Como que eu sei que são 5 canetas? Porque há uma estrutura, uma substância que é a caneta. Que ela pode ser rosa, pode ser uma rosinha clara, laranja, verde, azul, preta. Mas não é essa a discussão. Isso não é a substância, não é vermelho, preta, rosa. A substância aqui é a caneta. É o que faz a caneta ser caneta. Ou o que faz o cão ser cão. Veja, tem milhões de raças. E como que você define que aquilo é um cachorro e não um cabrito? Porque você tem a definição, você tem a substância do cachorro. Como eu consegui contar para vocês que eu tinha 5 canetas? Porque eu tenho acesso à substância que é a caneta. Depois, acho que Tomás de Aquino vai usar o termo essência, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Não muda muito aqui. Então, a substância ou essência é aquilo que permanece mesmo que as coisas mudem. Exemplo, o ser humano. Qual que é a substância do ser humano que permanece? Uns são mais altos, outros são mais magros, uns são mais gordos, outros são mais baixos. Um é preto, outro é azul, outro é amarelo, outro é vermelho. E mesmo assim você o chamas de ser humano. Hum? Não, ficou claro, né? Substância é aquilo que é. Não importa se é vermelho, azul, amarelo, preta. Há uma substância, que é a metafísica, ali que a gente estuda, que vai então estruturar aquilo que a coisa é. E qual que é a importância disso? A importância disso é que nós entendemos, é que ao entendermos o que as coisas são realmente, a gente consegue valorar. E eu acho muito importante isso, né? Colocar hierarquia para as coisas. Hum? E lembre-se, Aristóteles sempre parte do pressuposto de que o ser humano pode confiar nos seus sentidos e no seu processo intelectivo, diferente de Platão, que vai dizer que o mundo dos sentidos é enganador. E como que diariamente, constantemente, nós estamos em contato com as características que aparecem no mundo, ou seja, com o fenômeno, aquilo que aparece, eu não preciso ter, diferente de Platão, uma postura cética das coisas. Eu tenho que considerar aquilo que aparece e refletir sobre as possíveis contradições que vão surgindo nessa realidade.
É aí que a gente começa a fazer filosofia. A gente começa a fazer filosofia diante da admiração das coisas que são estranhas, das coisas que são intrigantes. Ué, mas não é isso? Mas amar não é isso? Mas fazer o certo não é isso? Mas fazer justiça não é isso? Então há uma certa admiração, um certo espanto, né? Tem um texto do Heidegger chamado Que c'est la philosophie? O que é isto? A filosofia, onde ele, né, trabalha a metafísica nessa ideia. O que é filosofia? Filosofia é esse espanto, né? É esse trauma, esse trauma que dá em nós, assim, putz, mas por que que é assim? Então perceba que em Aristóteles, então, a filosofia, ela começa com o fenômeno, ela começa com aquilo que aparece. O que a gente faz depois que as coisas aparecem? Depois que as coisas aparecem, a gente começa então a lapidar aquilo que vai ser uma coleta de opiniões, que entendam, não são simples achismos, mas são análises sobre a realidade. E essas análises da realidade me levam ao processo intelectivo, né, de inteligência, intelecto, de compreender aquilo que está sendo mostrado. Olha o que diz o próprio Aristóteles aqui para nós. Ó. Como em outros casos, devemos definir as aparências e correr através de todos os quebras-cabeças em relação a eles. Dessa forma, devemos provar as opiniões críveis sobre esse tipo de experiência. Idealmente, todas as opiniões confiáveis, mas se não todas, então a maioria delas, aquelas que são as mais importantes. Pois, se as objeções forem respondidas e as opiniões críveis permanecerem, teremos uma prova adequada. É aí que a gente acessa a realidade. Né? A realidade está ali, ela se mostra, aquilo me espanta, eu aprofundo aquela opinião que não é uma opinião vazia, né? É uma reflexão profunda, que então vai me mostrar que, putz, é isso mesmo, tá certo. Né? Assina embaixo. E não para por aí. A coisa vai muito além disso. E o que eu vou fazer então? Eu vou dividir a aula de Aristóteles em duas partes. Né? Nós devemos estar aí com quase meia hora de aula, já começa a cansar. Então a gente vai fazer uma segunda parte, onde eu vou falar sobre as categorias de Aristóteles, sobre as quatro causas de Aristóteles, sobre o que vem a ser felicidade, que é importante, e, consequentemente, da sua ética. Tá? Então a gente fez uma introdução de Aristóteles hoje, e semana que vem, né, ou no vídeo 2 aí, para quem não está acompanhando semanalmente, a gente assiste, a gente parte para essa Aristóteles, o Retorno, parte 2, tá bom? Siga, nos acompanha, ative as notificações. Tem vídeo novo, sempre olhando o ser humano, analisando a realidade, tentando ser uma pessoa melhor, mais próxima do real, com os pés no chão, mas com os olhos pro alto. Um abraço, muito obrigado. Obrigado pela paciência, até a próxima.